qualidade. Tá aí o Juliano, produção? Tá aí o Juliano junto comigo? Vamos lá conversar com o Juliano? Tem aquela vinheta, inclusive, aí, do Bastidores da Política? E agora, no programa Café com Bala... Vamos conversar aqui com o Juliano, aqui, falar sobre política, né? Eu acho que o Bolsonaro cometeu mais um erro, viu, Juliano? Porque teve um amigo meu que, na minha escola, que ele falava o seguinte: você vai matar uma cobra, você não pode deixar a cabeça dela, porque ela vem aquela cabecinha e vai e te morde. Quando o Bolsonaro fala que ele não está morto, só estará morto quando ele for enterrado, ele vai despertar a ira, a fúria de todo o sistema. Tem pessoa bem grande, mas muito grande mesmo, que eu não vou ficar falando aqui para dar chance para esses caras. Eles falaram assim, ó, vencemos o bolsonarismo. Ou seja, qualquer coisa que for ligado à família, a coisa que for coisa boa, o pessoal ó, vai passar a régua como um rolo compressor por cima. E quando o Bolsonaro fala que está vivo, que fica esperto, o pessoal vai ficar mais esperto para poder sacanear ele, filha dele, esposa dele, todos que for ligado ao Bolsonaro. É isso mesmo, Juliano? Bom dia. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala, TV Euronews, canal O Repórter. O Bolsonaro hoje é a grande liderança de oposição desse atual governo. Ele tem todo o direito de falar o que ele pensa como oposição, cobrar, criticar, mostrar que ele ainda está vivo politicamente, apesar de ter tentado, né? Eles terem tentado acabar com a reputação política dele, não se acaba do dia para a noite, né? Uma popularidade altíssima que o Bolsonaro tem. E em entrevista à revista Cruzoé, o ex-presidente, então, Jair Bolsonaro, disse que não está fora do jogo político e que o foco agora são as eleições para 2024, as eleições municipais do ano que vem, que são muito importantes para a força de direita, de extrema-direita do país. Bolsonaro também disse, né, que ninguém tentou convencê-lo a dar golpe de Estado após as eleições de 2022, e como você mencionou aí, Pedro, que ele só vai estar morto politicamente quando estiver enterrado. Vamos acompanhar um trechinho aí da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro para a revista Cruzoé. O livre mercado, realmente, o respeito à propriedade privada. O livre mercado, realmente, o respeito à propriedade privada, o amplo direito à defesa, é isso tudo que a gente entende que bota o Brasil para frente. 26? A 26 é uma outra história pela frente. Eu costumo dizer, né? Eu só vou estar morto quando estiver enterrado. Não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa, agora ninguém tentou me convencer. Bom, está aí a fala, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, naturalmente, ele é o líder hoje, o principal líder de oposição no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, ninguém que saiu das urnas há tão pouco tempo perde um capital político de 58 milhões de eleitores e de votos. É muita coisa. Metade do Brasil ainda está com o Bolsonaro, é de direita. E pelo contrário, ele não vai sair assim, não vai perder rapidamente sua popularidade. Quem já se arrependeu, por exemplo, em ter votado no atual presidente e ter feito escolha errada nas urnas, né? Porque nem todos que votaram no Lula estão convictos, né? Que ele vai fazer um bom governo, porque ele está no início ainda e estamos vendo muita coisa acontecer nesse país. Então essa turma de insatisfeitos, esses eleitores insatisfeitos, ainda podem ir para o lado do Bolsonaro. Por que não? Aconteceu isso diversas vezes na política brasileira. Então talvez ele ainda tenha capital político até maior do que ele tinha nas eleições do ano passado, 58 milhões de eleitores.
até 2018, lembrando que o PSDB era o principal adversário do PT e nas últimas eleições e dos últimos 20 anos, lá desde 1994, quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu pela primeira vez. Daí depois surgiram os conservadores, os patriotas adormecidos, por causa da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 2024, os prefeitos e vereadores são cabos eleitorais importantíssimos, como a gente já falou aqui no programa. Eles estão mais próximos dos eleitores, podem ser cabos eleitorais importantes para o ex-presidente Bolsonaro em 2026, por que não? Basta saber se os 3.639 prefeitos que apoiaram Bolsonaro em 2022 ainda vão estar com ele no ano que vem. São 5.472 prefeitos em todo o Brasil. Então, mais da metade desses prefeitos, quase 4.000 prefeitos, apoiaram Bolsonaro e a extrema-direita nas eleições do ano passado. Mas o Bolsonaro não tem direito a concorrer. Porém, as eleições vão acontecer somente em 2026 e até lá ele pode construir aí palanques políticos importantes em todo o Brasil. Ele está fazendo o seu papel de líder da oposição. Mesmo não tendo mandato, ele tem uma legião de seguidores também por onde ele vai, nas redes sociais, que é o forte dele. Ele venceu 2018 a eleição para presidente através das redes sociais, e tem pessoas que só votam no Bolsonaro, não vão abrir mão, vão estar com ele. Então, sobre o golpe, é outro assunto importante que ele falou ali. Nós já falamos várias vezes sobre a questão do 8 de janeiro, trouxemos vídeos, falamos sobre o assunto. Não existe golpe sem generais, sem canhões, metralhadoras, somente com pessoas desarmadas, pais de família, mães, donas de casa. Essas pessoas não são capazes de dar um golpe, porque o golpe precisa de planejamento, de tática militar. Então nunca houve um golpe no Brasil, em curso aqui no Brasil. A única diferença do Brasil de hoje para 2020, de 2023 para o Brasil da época do impeachment da ex-presidente Dilma e o Brasil de 2013, que levou milhares de pessoas insatisfeitas nas ruas por todo o Brasil, é o comportamento atual da nossa justiça, que virou um partido político, e principalmente do ministro da Justiça. Na época do mensalão, por exemplo, em 2005, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, um dos maiores criminalistas do Brasil naquela época, e depois dos piores dias do governo Dilma Rousseff, o ministro da Justiça era o José Eduardo Cardoso, o petista histórico desde quando foi presidente da Câmara de Vereadores em São Paulo, entre 2001 e 2003, um petista tradicional, e juntamente com o Márcio Tomás Bastos, 2 ministros do PT. Nenhum deles disse que a Polícia Federal pertencia ao Estado, pertencia a eles. Não disseram que eles iriam prender alguém, como estão fazendo hoje, sem motivos. Em nenhum momento o Estado policial foi usado contra os cidadãos brasileiros, como acontece agora com o atual ministro da Justiça. Houve manifestação, sim, em 8 de janeiro, mas uma manifestação que acabou em tumulto e vandalismo causado por uma minoria. O resto é uma narrativa falsa que perdura na velha mídia, no atual governo, não tem nada a ver para mostrar, não tem nada de importante para mostrar. O atual governo não traz propostas para a população e vive dessa narrativa, tentar desconstruir os movimentos de oposição. Então o presidente está aí, está com vontade, mostra que ainda está vivo politicamente, que não se rendeu aí às ameaças do atual governo, e ele vai para cima. Ele vai montar palanques para 2024. Ele quer fortalecer a direita ainda mais em todo o Brasil, e mesmo que ele não seja o candidato em 2026, ele possa lançar alguém de sua confiança. É o jogo político. O PT fez muito isso durante todo o governo Bolsonaro. Então, ele está fazendo a mesma coisa agora como principal líder de oposição, viu, Pedro? Vamos aguardar para ver os movimentos aí da política nacional nos próximos meses e anos. É isso mesmo, Vamos aguardar para ver. Se fosse tudo certinho, tudo normal,
Bolsonaro era presidente da República hoje, porque na véspera da eleição, Juliano, só para você ter uma noção, na véspera, próximo das eleições, o Alexandre Moraes, ele ia mandar prender o superintendente da Polícia Federal. Por quê? Inclusive, teria situações da Polícia Rodoviária Federal que estava cumprindo o seu papel. O que a Polícia Rodoviária Federal tem que fazer? Se vê um carro, um ônibus, alguma coisa em situação de risco aos outros motoristas, tem que apreender o veículo. Isso aconteceu muito, porque a Polícia Federal estava fiscalizando. Aí, o Alexandre Moraes falava que acontecia que a polícia estava prendendo porque seriam eleitores do Lula que estavam indo votar e a Polícia Federal não podia prender esses ônibus, tinha que deixar os eleitores do Lula ir votar. Então é algo assim. Então, se a polícia vai fazer o seu trabalho, não, nós vamos prender a polícia.